E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima no futebol brasileiro simplesmente virou de cabeça para baixo depois de uma decisão surpreendente da FIFA que, segundo rumores de bastidores, pode reconfigurar completamente a hierarquia histórica dos grandes clubes do país. A notícia começou a circular de forma tímida, quase como uma especulação improvável, mas ganhou força rapidamente e hoje já domina discussões em programas esportivos, redes sociais e canais especializados. No centro dessa reviravolta está o Vasco da Gama, que, de acordo com essa possível reinterpretação oficial, passaria a ter um número de títulos reconhecidos superior à soma de dois rivais históricos, o Fluminense e o Botafogo. Parece exagero à primeira vista, mas quanto mais detalhes surgem, mais a situação ganha contornos reais e inquietantes. O que está sendo discutido não é apenas uma simples atualização estatística, mas sim um possível reposicionamento histórico que mexe com orgulho, tradição e identidade de torcidas inteiras, criando um ambiente de tensão e expectativa que não se via há muito tempo no cenário nacional. A origem dessa polêmica estaria ligada a uma revisão profunda de critérios adotados internacionalmente para reconhecer competições antigas, especialmente aquelas realizadas em períodos em que o futebol ainda não tinha a organização global que conhecemos hoje. De acordo com informações que circulam nos bastidores, a FIFA estaria reavaliando torneios considerados pioneiros, elevando seu status e equiparando-os a competições modernas de alto nível. Isso abriria uma brecha gigantesca para clubes que participaram dessas disputas históricas, e é justamente aí que o Vasco da Gama entra com força total. O clube cruzmaltino, conhecido por sua trajetória marcante e por episódios emblemáticos na história do futebol, teria uma coleção de conquistas que agora passariam a ser valorizadas sob um novo olhar institucional. Essa possível mudança não apenas aumenta o número de títulos do clube, mas também reforça sua relevância histórica em escala global, algo que seus torcedores sempre defenderam com paixão, mesmo quando não havia reconhecimento oficial claro. Enquanto isso, o impacto para os rivais seria imediato e bastante sensível. O Fluminense, tradicionalmente orgulhoso de sua galeria de troféus e de sua contribuição para o futebol carioca e brasileiro, poderia ver sua posição relativa ser questionada de maneira inédita. Já o Botafogo, dono de uma história riquíssima e de ídolos eternos, também entraria nesse debate com uma mistura de incredulidade e preocupação. A ideia de que um rival direto possa, de repente, ultrapassar a soma de títulos de dois clubes tão tradicionais gera uma reação quase instintiva das torcidas, que passam a questionar critérios, metodologias e até mesmo a legitimidade dessa possível decisão. O assunto deixa de ser apenas estatístico e passa a tocar em algo muito mais profundo, que é a forma como cada clube constrói e preserva sua própria narrativa ao longo das décadas. Nos bastidores, comenta-se que dirigentes já estariam se movimentando intensamente para entender melhor os detalhes dessa possível decisão e, principalmente, para avaliar quais medidas poderiam ser tomadas. Não se descarta, inclusive, a possibilidade de recursos, manifestações formais e até mesmo pressão política dentro das estruturas do futebol internacional. O Vasco da Gama, por sua vez, observa a situação com uma mistura de cautela e entusiasmo. Internamente, a expectativa é enorme, já que um reconhecimento desse tipo teria impacto direto não apenas na imagem do clube, mas também em aspectos comerciais, institucionais e até esportivos. Afinal, ser reposicionado como um dos clubes mais vitoriosos do país, ou até além disso, pode abrir portas importantes em negociações, parcerias e valorização de marca, algo fundamental no futebol moderno. Entre torcedores, o debate já ganhou proporções gigantescas. Nas redes sociais, argumentos históricos são resgatados, documentos antigos voltam à tona e especialistas são convocados para opinar sobre o tema. Há quem defenda que essa revisão é mais do que justa, corrigindo uma espécie de dívida histórica com clubes que ajudaram a construir o futebol desde seus primórdios. Por outro lado, também existem vozes críticas que veem essa possível decisão como uma tentativa de reescrever o passado com critérios atuais, o que poderia gerar distorções difíceis de aceitar.
O Fluminense e o Botafogo aparecem constantemente nessas discussões, seja como exemplos de tradição que precisa ser respeitada, seja como contrapontos ao crescimento histórico do rival cruzmaltino. O mais intrigante de toda essa história é que, apesar de toda a repercussão, ainda não há um posicionamento totalmente claro e definitivo vindo da FIFA, o que alimenta ainda mais o clima de incerteza e especulação. Cada nova informação que surge parece abrir mais perguntas do que respostas, criando um cenário quase novelesco, onde cada capítulo traz uma reviravolta inesperada. O Vasco da Gama, nesse contexto, se torna o grande protagonista de uma narrativa que mistura história, política esportiva e paixão de torcida. E enquanto todos aguardam uma definição oficial, o que se vê é um futebol brasileiro em ebulição, dividido entre a empolgação de uns e a desconfiança de outros, todos atentos a um desfecho que pode marcar a época. À medida que mais detalhes vão sendo discutidos nos bastidores, começa a surgir uma linha de raciocínio que tenta explicar por que o Vasco da Gama seria o principal beneficiado dessa possível reavaliação histórica. O clube sempre teve uma participação ativa em torneios internacionais e interestaduais em épocas em que o futebol ainda buscava padronização global. Muitos desses campeonatos, na época, eram considerados extremamente relevantes, reunindo equipes fortes e despertando grande interesse do público. No entanto, com o passar dos anos e a evolução das competições oficiais, esses torneios acabaram sendo deixados em segundo plano em termos de reconhecimento formal. Agora, com a suposta mudança de critérios da FIFA, esses títulos poderiam voltar ao centro das atenções, alterando significativamente o panorama histórico do clube cruzmaltino e ampliando sua lista de conquistas de forma expressiva. Essa possível transformação no número de títulos não impacta apenas estatísticas frias, mas também mexe com a percepção coletiva sobre grandeza e relevância no futebol brasileiro. Durante décadas, comparações entre Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama fizeram parte do imaginário popular, alimentando rivalidades intensas e discussões intermináveis. Se essa nova contagem for realmente oficializada, toda essa dinâmica pode mudar de forma abrupta. Torcedores que cresceram ouvindo determinados argumentos podem se ver diante de uma nova realidade, onde o peso histórico de cada clube precisa ser reinterpretado. Isso gera não apenas surpresa, mas também resistência, já que mexe diretamente com tradições que foram construídas ao longo de gerações. Outro ponto que vem sendo bastante comentado é o impacto simbólico dessa possível decisão. O Botafogo, por exemplo, sempre foi associado a uma história rica em craques e momentos icônicos, enquanto o Fluminense carrega a imagem de pioneirismo e tradição dentro do futebol nacional. Já o Vasco da Gama, com sua forte identidade popular e episódios marcantes de inclusão e luta contra preconceitos, sempre teve um papel único dentro do esporte. Se essa nova contagem de títulos realmente colocar o Vasco à frente da soma dos dois rivais, isso não será visto apenas como um dado numérico, mas como uma mudança de narrativa, onde o clube passa a ocupar um lugar ainda mais central na história do futebol brasileiro, algo que certamente será explorado tanto por torcedores quanto por dirigentes. Internamente, especula-se que o Vasco da Gama já estaria preparando estratégias para capitalizar em cima dessa possível decisão. Isso incluiria campanhas de marketing, ações institucionais e até iniciativas voltadas para reforçar a identidade histórica do clube perante o público mais jovem. Afinal, em um cenário onde a memória esportiva é constantemente disputada, ter o respaldo de uma entidade como a FIFA pode ser um diferencial enorme. Por outro lado, Fluminense e Botafogo também não devem ficar parados, buscando formas de defender suas próprias narrativas e, possivelmente, questionar os critérios adotados nessa revisão histórica. O mais curioso é observar como essa discussão ultrapassa o campo esportivo e entra em uma esfera quase cultural. O futebol, especialmente no Brasil, sempre foi mais do que um jogo, ele é parte da identidade de milhões de pessoas. Quando uma decisão como essa surge, ela não afeta apenas tabelas ou estatísticas, mas mexe com sentimentos profundos, memórias afetivas e até com a forma como cada torcedor enxerga sua própria história. O Vasco da Gama se vê, de repente, no centro de uma narrativa que pode redefinir sua posição no imaginário coletivo, enquanto Fluminense e Botafogo tentam entender como lidar com essa possível mudança de cenário. E enquanto o desfecho não chega, o que permanece é um clima de expectativa constante.
Cada nova declaração, cada documento que aparece, cada análise feita por especialistas alimenta ainda mais esse debate que parece longe de terminar. A FIFA, mesmo sem confirmar oficialmente todos os detalhes, já conseguiu provocar um verdadeiro terremoto no futebol brasileiro apenas com a possibilidade dessa decisão. O Vasco da Gama pode estar prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua história, enquanto Fluminense e Botafogo enfrentam o desafio de defender seu legado em meio a uma reviravolta que ninguém esperava, mas que agora ninguém consegue ignorar. A possível oficialização dessa decisão promete desencadear uma verdadeira batalha nos bastidores do futebol, com movimentações intensas que vão muito além das quatro linhas. Dirigentes do Fluminense e do Botafogo já estariam, segundo especulações, articulando reuniões emergenciais para discutir os impactos dessa mudança e, principalmente, avaliar caminhos para contestar os critérios adotados. Existe uma preocupação clara de que essa reinterpretação histórica possa abrir precedentes perigosos, afetando não apenas esses clubes, mas toda a estrutura de reconhecimento de títulos no futebol mundial. Enquanto isso, o Vasco da Gama acompanha cada desdobramento com atenção total, ciente de que qualquer detalhe pode ser determinante para consolidar essa nova posição histórica. O ambiente é de tensão, mas também de expectativa, como se todos soubessem que estão diante de um momento que pode redefinir décadas de debates e comparações entre gigantes do esporte. Nos corredores mais reservados, comenta-se que advogados especializados em direito esportivo já teriam sido consultados para analisar a fundo essa possível decisão da FIFA. A ideia seria entender até que ponto existe margem para questionamento formal e quais seriam os argumentos mais sólidos para sustentar uma eventual contestação. O Fluminense, conhecido por sua tradição e organização, estaria liderando parte dessas discussões, buscando reunir documentação histórica que possa reforçar sua posição. Já o Botafogo, com sua rica trajetória, também estaria empenhado em garantir que sua história não seja relativizada por critérios considerados recentes. Do outro lado, o Vasco da Gama se apoia justamente nessa nova interpretação como uma forma de validar conquistas que, segundo seus defensores, sempre tiveram grande importância, mas nunca receberam o devido reconhecimento institucional. Entre jornalistas e analistas esportivos, o tema virou praticamente obrigatório em qualquer debate. Programas de televisão, transmissões online e conteúdos digitais estão mergulhando fundo nessa história, tentando decifrar o que realmente pode acontecer caso essa decisão se confirme. Muitos especialistas apontam que o Vasco da Gama sempre teve uma presença marcante em competições que, na época, eram tratadas como verdadeiros eventos de elite, mesmo sem a chancela formal que existe hoje. Essa visão ganha força com a possível mudança de postura da FIFA, que estaria buscando valorizar o contexto histórico dessas disputas. Por outro lado, há quem questione se é justo aplicar critérios modernos a torneios de épocas tão diferentes, levantando dúvidas sobre a consistência dessa reavaliação e seus efeitos a longo prazo no futebol global. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nas arquibancadas, mesmo que de forma simbólica, o impacto emocional dessa história já é evidente. Torcedores do Vasco da Gama começam a resgatar memórias, histórias antigas e relatos passados de geração em geração para reforçar a ideia de que o clube sempre mereceu esse tipo de reconhecimento. Há um sentimento crescente de validação, como se finalmente uma narrativa defendida há tanto tempo estivesse prestes a se tornar oficial. Em contrapartida, torcedores do Fluminense e do Botafogo demonstram resistência, argumentando que tradição não pode ser redefinida de forma tão abrupta. O debate ganha tons emocionais, com discussões acaloradas que mostram como o futebol vai muito além de números, tocando diretamente na identidade e no orgulho de cada torcida. Outro aspecto que começa a ganhar força é o impacto dessa possível decisão no cenário internacional. Caso a FIFA realmente consolide essa nova linha de reconhecimento, outros clubes ao redor do mundo podem se ver incentivados a buscar revisões semelhantes, criando uma espécie de efeito dominó. Nesse contexto, o Vasco da Gama poderia se tornar um exemplo emblemático de como a história do futebol ainda está em construção, sujeita a revisões e novas interpretações. Isso ampliaria ainda mais a visibilidade do clube, colocando-o em evidência não apenas no Brasil, mas também no cenário global.
Enquanto isso, Fluminense e Botafogo teriam que lidar com esse novo contexto, ajustando suas estratégias e narrativas para manter sua relevância diante de possíveis mudanças estruturais. No fim das contas, o que se desenha é um capítulo completamente inesperado na história do futebol brasileiro, daqueles que ninguém previa, mas que rapidamente se tornam impossíveis de ignorar. A FIFA, mesmo sem uma confirmação definitiva amplamente detalhada, já conseguiu provocar uma transformação no debate esportivo, colocando o Vasco da Gama no centro de uma discussão que pode redefinir sua posição histórica. Ao mesmo tempo, Fluminense e Botafogo se veem diante do desafio de proteger suas trajetórias em meio a uma possível reconfiguração de critérios. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa já parece clara: independentemente do resultado final, essa história vai deixar marcas profundas no futebol e alimentar debates por muito tempo, como aquelas polêmicas que atravessam gerações e nunca perdem força. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.